Olá, queridos irmãos, gratidão pela oportunidade de ter trabalho. Na exposição de hoje, vamos fazer uma reflexão sobre o tema proposto. E para iniciar, vamos fazer uma prece, vamos recorrer a essa obra, Os Mensageiros. Chico Xavier pelo Espírito André Luiz. Olha que na contracapa interessante. Em Os Mensageiros, o espírito André Luiz relata a experiência de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal, mas que nem sempre foram bem-sucedidos em suas tarefas. E, então, ao encerrar essa obra, Aniceto faz a seguinte oração, que nós vamos fazer agora como nossa prece de abertura. Senhor Jesus, ensina-nos a receber as bênçãos do serviço. Ainda não sabemos, amado Jesus, compreender a extensão do trabalho que nos confiaste. Permite, Senhor, possamos formar em nossa alma a convicção de que a obra do mundo te pertence, a fim de que a vaidade não se insinue em nossos corações com as aparências do bem. Dá-nos, Mestre, o espírito de consagração aos nossos deveres e desapego aos resultados que pertencem ao teu amor. Ensina-nos a agir sem as algemas das paixões para que reconheçamos os teus santos objetivos. Senhor amorável, ajuda-nos a ser teus leais servidores. Mestre amoroso, concede-nos ainda as tuas lições. Juiz reto, conduze-nos aos caminhos direitos. Médico sublime, restaura-nos a saúde. Pastor compassivo, guia-nos à frente das águas vivas. Engenheiro sábio, dá-nos teu roteiro. Administrador generoso, inspira-nos a tarefa. Semeador do bem, ensina-nos a cultivar o campo de nossas almas. Carpinteiro divino, auxilia-nos a construir nossa casa eterna. Oleiro cuidadoso, corrige-nos o vaso do coração. Amigo desvelado, se indulgente ainda para com as nossas fraquezas. Príncipe da paz, compadece-te de nosso espírito frágil. Abre nossos olhos e mostra-nos a estrada do teu reino. Assim seja. Iniciamos o encontro com paz, fé e muita esperança. Começamos a conversar fazendo uma pergunta: em que tempos vivemos? E claro, vamos nos socorrer, eu sempre procuro fazer um comercial da doutrina maravilhosa que abraçamos. 2 pontos eu destaco, né? A riqueza da bibliografia, das obras disponíveis e a possibilidade de estudo. Agora ainda com a possibilidade, com reforço, né? Do estudo virtual, que melhorou muito, principalmente a presença nos grupos de estudo. E vamos socorrer esse livrinho aqui, ó, No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo e Manuel Filomeno de Miranda. Olha que interessante o que diz no capítulo 1, os clarins anunciadores. Então faz um comentário, mas diz assim, ó, informando, segue no texto, que o amado planeta, nosso planeta Terra, se encontra na mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Repito, mais difícil crise espiritual dos últimos séculos. Aí vem a pergunta, né? E nós, o que estamos fazendo? Como estamos agindo? Vamos recorrer a uma outra obra, Evangelho segundo o Espiritismo, bem no iniciozinho, no prefácio, olha que interessante, né? Evangelho, a obra do Filomeno de Miranda é novembro de 2020, ontem. O Evangelho é 1864. Diz assim, né? No prefácio, é bem curtinho, do Espírito de Verdade. Diz assim, ó, as grandes vozes do céu ressoam com o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos
nós vos convocamos para o divino concerto. E segue, para assim, finalizando, né? Para assim podereis entrar no reino dos céus. Porque o assunto de hoje é o livre-arbítrio, né? Essa dádiva sagrada que nós recebemos. Lembrando Leão Zálio, de Belo Horizonte, relatado pelo nosso irmão Haroldo Dutra Dias, ele dizia assim, ele era um espírito muito espirituoso, que não havia nada difícil, mas sim trabalhoso. E eu acho que é essa palavra mesmo, né? De vez em quando a gente foge daquilo que é um pouco trabalhoso. Por quê? Eu gosto de duas palavrinhas, porque nós somos espíritos recalcitrantes, eu gosto muito, né? E estamos sempre com bons arrazoados. Então vamos falar na noite, no encontro de hoje, no livre-arbítrio. Torcendo para que logo, logo possamos nos encontrar nos trabalhos presenciais. Primeiramente, vamos destacar que ele é um substantivo pela união de duas palavras, né? Livre e arbítrio, que têm significados separados. Sendo assim, elas devem ser escritas com hífen, livre-arbítrio, com hífenzinho. Terminado o nosso momento língua portuguesa, nós podemos relacionar o livre-arbítrio com ética, quando vamos estudar com moral, com vontade, com liberdade, com determinismo. Mas hoje nós vamos dar uma passagem geral sobre o livre-arbítrio na visão espírita. E quando aqueles que tiverem oportunidade nas leituras ou nos estudos sugeridos, esse assunto poderá ser dissecado. É um assunto muito, muito, muito amplo. Eu botei até no Kardecpedia para ver o que aparece, né? Só nas obras básicas tem 22 páginas do Kardecpedia com situações. E nós sempre começamos, é óbvio, pela nossa obra básica maior, que é o Livro dos Espíritos. Nós vamos então lá na terceira parte, as leis morais, né? E esse assunto é estudado, o livre-arbítrio, a lei de liberdade, no estudo sistematizado da doutrina espírita, no volume 2, que aqui estão as leis morais, e depois no estudo aprofundado da doutrina espírita também, no volume 5. Fazendo comercial, como eu disse, é a nossa bibliografia, nosso material de estudo é muito rico e a gente sempre tem que divulgar o melhor. O que melhor podemos fazer do Espiritismo é a sua divulgação. E, naturalmente, esperando que os irmãos pratiquem. Então, nós vamos encontrar questão 595, questão 843, 844, 45, 46, 47, 850, 872. Vou dar uma passadinha aqui na questão 843, no subíntimo, então, da Lei de Liberdade, Livre-Arbítrio, que diz assim, 843. O homem tem o livre-arbítrio sobre seus atos? Como tem a liberdade de pensamento, mas também de ação. Não só o livre-arbítrio, mas de pensamento e ação. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E é interessante, e segue então todas aquelas questões que eu citei, mas na 872 tem um detalhe a destacar, que o Kardec, por ocasião da codificação, como ele era um pedagogo muito dedicado, muito estudioso, né? Quando um assunto que era bem amplo, tinha várias citações, quando necessário, o que ele fazia? Ele fazia um resumo. Ele sabia que tinha muitas informações, ele pegava e fazia um resumo. E nesse item, no caso, na questão 872, ele põe subtítulo assim, resumo teórico da força motriz das ações do homem. Quer dizer, o que é aquela força motriz? É aquilo que impulsiona, que faz mover, que ocasiona movimento, né? É por isso que nós estamos nessa reencarnação. É para nos impulsionar, para nos mover, né?
e, naturalmente, colher os resultados dependendo de como usarmos a nossa liberdade e o nosso livre-arbítrio. Para nós falarmos em liberdade, sempre é tranquilo, porque graças a Deus vivemos num país livre, né? Com alguns períodos de tropeço, com uma liberdade certamente jovem, hein? Nosso país é um país jovem, né? Então, devemos sempre ressaltar a nossa liberdade, trabalhar, nos esforçarmos para continuarmos tendo essa liberdade, já que pelas informações que nós temos, sabemos das dificuldades que os povos têm, principalmente aqueles que não têm liberdade e, consequentemente, não vão ter também oportunidade de exercer o livre-arbítrio. O que diz então a questão 872 desse resumo, que é um comentário bem mais de 2 páginas. Eu só vou pensar alguma coisinha assim. Aqueles que desejarem podem depois, sei que todos têm o livro dos Espíritos em casa ou baixado em PDF no computador, no smartphone. Hoje é muito fácil para ter toda essa documentação, essa bibliografia melhor. 872. A questão do livre-arbítrio se pode resumir assim. O pedagogo, né? Não, está muito complicado, isso aqui é muita informação, vamos resumir assim. O homem não é fatalmente levado ao mal. Os atos que pratica não foram previamente determinados. Os crimes que comete não resultam de uma sentença do destino. Ele pode, por prova e por expiação, escolher uma existência em que seja arrastado ao crime, quer pelo meio onde se ache colocado, quer pelas circunstâncias que sobrevenham. Aí vem uma palavrinha mágica. Mas será sempre livre de agir ou não agir. Olha a liberdade, olha o livre-arbítrio. Assim, o livre-arbítrio existe para ele quando no estado de espírito, ao fazer a escolha da existência e das provas. Já vimos lá no nosso, como é que acontece o nosso planejamento reencarnatório. E como encarnado na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos nós somos voluntariamente submetidos. E continua, cabe à educação combater essas más tendências. E segue aquelas 2 folhas. Outra obra básica que eu separei aqui um pouquinho, que eu estou fazendo bem devagar aqui, né? É O Céu e o Inferno, no capítulo 7, item 19. É o Código Penal da Vida Futura. O Espiritismo tem até Código Penal da Vida Futura. Nós nos atrapalhamos com o da vida presente, né? Por isso que a gente bate cabeça aí, que não fica prestando atenção no futuro. Vamos lá. 19. As penas futuras. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, sempre, o progresso, por vezes, lhe torna lento e tenaz. O que é tenaz? É resistente, né? A sua obstinação no mal. Nesse estado pode persistir, olha só, nesse estado pode persistir anos e séculos, vindo, por fim, um momento em que a sua contumácia, ou seja, a sua insistência, a sua teimosia, se modifica pelo sofrimento. E a despeito da sua jactância, da sua arrogância, da sua vaidade, né, reconhece o poder superior que o domina. Esse comentário, então, interessante, do Céu e o Inferno. E vou também me recorrer a um outro livrinho que eu gosto muito, inclusive é indicado, quando o pessoal sabe que a gente é espírita, às vezes ficam perguntando algumas coisas pra gente, né? Como é que é isso? Como é que é aquilo? Claro, a gente educadamente responde, mas dentro do possível, aqueles que a gente tem mais proximidade, às vezes é um bom presente dar uma obra, né? E aqueles que não conhecem o Espiritismo, tem esse livrinho aqui, livrinho em sentido carinhoso, né? O que é Espiritismo, né? De 1859, onde numa das partes do livro aqui, né, no capítulo 3, é um resumo do Livro dos Espíritos, né? Então diz assim, do 128 ao 135.
Aí pergunta assim, no 128, vou destacar alguns detalhes aqui. Tem o homem o livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Se a conduta do homem fosse sujeita à fatalidade, não haveria para ele nem responsabilidade do mal, nem mérito do bem que pratica. Toda punição, esse desequilíbrio que a gente causa, né, seria uma injustiça. Toda recompensa, um contrassenso. Olha aqui que importante, ó. O livre-arbítrio do homem é uma consequência da justiça de Deus. É o atributo que a divindade imprime àquele e o eleva acima de todas as outras criaturas. Mais adiante, diz assim na 132, qual a causa dos males que afligem a humanidade? O nosso mundo pode ser considerado ao mesmo tempo uma escola de espíritos pouco adiantados e cárcere de espíritos criminosos. 133 também, ó. Bem atual. Por que vemos tantas vezes o mal prosperar enquanto o homem de bem vive na aflição? Ele faz um comentário e conclui assim, ó. O estudo do Espiritismo prova que a prosperidade do mal tem terríveis consequências em suas seguintes existências. Que as aflições do homem de bem são, pelo contrário, seguidas de uma felicidade tanto maior e duradoura, quanto mais resignadamente ele soube suportá-las. Não lhe será mais que um dia mau em uma existência próspera. E depois, falando ali também sobre a indigência e a opulência, diz assim, ó, nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes é prova escolhida pelo Espírito, que vê um meio de avançar mais rapidamente, conforme a coragem com que saiba suportá-lo. E também, destaco também, no finalzinho diz assim, ó, a convicção de que dessa verdade adquirimos pelo Espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a nossa sorte, sem invejar a dos outros. Ainda fala que temos que ter cuidado com a inveja. Então, livrinho muito bom para presente, né? O que é Espiritismo? E para tornar o assunto um pouco mais prático também, né? Eu vou me recorrer a esse livro aqui, ó, Livro da Esperança. Essa edição aqui é antiga, já tem uma bonitinha, bem coloridinha. Isso aqui é bem antiga, né? Fazendo sempre um resumo, né? Que é do Chico e do Emmanuel, né? E os comentários aqui, eles gravitam em torno do Evangelho, ou seja, procuram, então, aqueles ensinamentos de Jesus, os ensinamentos do Cristo, tornando mais prático no dia a dia, que eu assim espero possa atingir. Que é a lição número 7, que diz assim, ante o livre-arbítrio. Lembrando sempre que esse livro aqui é de 1964. Então, procurando fazer um ir e vir com as obras básicas, as obras complementares, e até trazendo obras, como eu disse, aí de novembro do ano passado, que tudo isso é importante para nós. Começa assim, ó. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa do mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Então, para não dizer que a gente está falando para os outros, né? Esses irmãos menos felizes somos nós, né? Se os irmãos já estão mais adiantados, pelo menos eu enquadro aí eu e a Celinha. Então, estabelece aqui algumas situações do nosso dia a dia, que diz assim, ó, pensemos no desencanto
daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes, em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas, né? Que lhes mitigue, que fique mais brando, mais tênue a aflição nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber a secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo, à margem da sepultura, os deprimentes resultados ao desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo ao repararem no término da estância terrestre que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração de si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias do sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Somos livres, né? Graças a Deus. Conquanto os empeços, os empecilhos do aprendizado na experiência física, olhem, preste atenção, por favor, eram livres para construir e educar, entender e servir. Repito, eram livres, temos o livre-arbítrio, temos a liberdade para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fulge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir o quê? Os estatutos divinos funcionando em nós próprios no foro da consciência. Está tudo escritinho lá na nossa consciência. A fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus. E perceberemos que, mesmo encarcerados, agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Que bonita lição, né? Então, a doutrina espírita, o livre-arbítrio está necessariamente relacionado à questão da evolução e da responsabilidade individual. Vamos também trazer uma citação aqui do Leon Denis, admirável filósofo, que era o plano B do Kardec, né? Se o Kardec tivesse algum probleminha, quem ia continuar a obra, quem deveria dar continuidade seria o Leon Denis, que deu após o desencarne do Kardec. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer, a vontade. Querer a vontade sou eu que estou dizendo, ele diz assim, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir sê-lo, libertando-nos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pela razão. Mas, continua Leon Denis, a questão do livre-arbítrio tem uma importância capital e graves consequências para toda a ordem social, por sua ação e repercussão na educação, na moralidade, na justiça, na legislação,
etc. E conclui então Leon Denis dessa seleção que eu fiz. O livre-arbítrio, a livre vontade do espírito exerce principalmente na hora das reencarnações. Escolhendo tal família, certo meio social, ele sabe de antemão quais são as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade destas provações para desenvolver suas qualidades, curar seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios. Então, olha, é importante que nós temos desse Você Decide, né? Tinha um programa muito antigo, né? Que a gente tinha que decidir, né? O livre-arbítrio, de nós termos em nós o livre-arbítrio. E encaminhando para encerramento, vou me socorrer também da oração do amor de Hermans Dufault, que diz assim: Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos novos rumos. Ante o convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio, com quantos fortalecem com teu amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender e gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem, tanto por receber, mais que merecemos, do teu inesgotável amor. Nessas belas palavras, essa oração de amor, então nós agradecemos a Deus, a Jesus, aos queridos amigos espirituais, por essa oportunidade de trabalho, que os assuntos aqui abordados possam ser úteis no nosso dia a dia, que tenhamos uma boa semana e sigamos com Deus e Jesus em nossos corações. Um abração fraterno a todos e esperamos, quem sabe, em breve tempo, em breve período, possamos nos reunir de novo presencialmente. Obrigado por tudo e que assim seja.